Boa Olá, tarde. boa tarde a todos. Tudo bem? Carla, Júlio. Eu vim abrir a sala e daqui a pouquinho a professora Aline está chegando aqui para fazer a moderação, tá bom? Vocês são os autores, né? Isso, perfeito. Obrigada. Perfeito. Então, só aguardar um pouquinho que daqui a pouquinho ela tá aqui. Tá bom? Daqui já volto. Tchau, gente. Boa sessão. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Olá, Dina, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Eu Consegue sou me a ver bem? Aline Sakion-Rich. Tô vendo a Dina, tô vendo a Carla. O Júlio não tô vendo, deixa eu ver. Eu entrei um pouquinho antes mesmo só para testar, né? Para Eu não devo. acontecer nada de imprevisto. É bem isso. Você vai apresentar a Carla? Deixa eu pegar aqui a apresentação. A Dina Eu vou tá apresentar assessorando, né, na Dina? ordem, eu Isso. sou a última. Ah, tá bom. Júlio, não estamos te ouvindo, eu acho. Vamos ver, tá conectando o áudio. Uhum. Deixa eu ver como é que estamos aqui de programação. Eu deixei separadinho. Temos 3 trabalhos. O primeiro é da ambidestria do Júlio. O segundo é dos Green Bonds, Daniel, Juliana, Rodrigo e Rodrigo. Deixa eu tentar dividir minha tela aqui. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, perfeito. Eu tive Du- que entrar pelo meu celular, não consegui pelo Note. Eu não sei se eu posso mandar minha apresentação por e-mail daqui a pouco para alguém conseguir fazer o code pelo Note para mim, se é possível, ou posso tentar pelo celular também. O que que você acha, é, Diná? Tu Sim, conseguiria receber a apresentação dele e projetar para gente? consigo sim. Vou mandar aqui meu e-mail. Aí pode enviar para mim que eu apresento aqui. Esse é meu e-mail. Temos ainda Ok, 8 minutinhos. obrigado. Eu já vou Nada. enviar aqui. Júlio, se você já quiser enviar, e aí a Diná já testa se ela recebe. Perfeito, já vou enviar aqui agora. Ontem eu tive o mesmo problema, aí eu acabei projetando, mas aí deu tudo certo. Mas como eu vou fazer as perguntas, né, Diná, eventualmente, aí eu acho melhor eu ficar mais tranquila. Eu até ajudo a cronometrar, mas eu fiquei, assim, não foi tão legal. A gente tem uns 15 minutinhos para apresentar e mais uns 7 minutinhos, mais ou menos, para discutir, né? Aí, Para dizer que também tem umas perguntinhas. Amei os trabalhos, mas vou guardar os comentários para depois da apresentação. Parabéns, pessoal. Vamos que vamos. Estou aguardando aqui, Júlio, o recebimento. Perfeito, estou só carregando aqui, já tá chegando aí. Ok. Patrícia, Cristina, olá, tudo bem? Oi, Aline. tudo bem, Tudo bom, querida? professora? Tudo bem, gente? Tá tudo certinho aqui com vocês para Tudo essa bem, sessão? graças a Deus, e você? Tá tudo certo, beleza. Dina, qualquer Sim, coisa você me dá um alôzinho no WhatsApp que eu volto. Professora Aline, excelente sessão para vocês, para os autores também. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom?
Obrigada, Tá, querida. gente? Tchau, Excelente tchau. semear. Obrigada. Eu vou cronometrar, então. Relógio. Que horas são? Faltam 6 minutos. Temporizador, vou colocar 15 minutinhos. Mas se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem terminar um pouquinho antes, também não tem problema. É, Professora e painelista, só para avisar, Júlio, consegui receber aqui, desculpa pelo meu cachorro, consegui receber aqui o slide, então posso apresentar. Perfeito. Obrigada, querida. Oi, boa tarde. Receberam minha apresentação? Deu certo? Sim, sim. Ah, perfeito, obrigado. Ó, vamos esperar só mais 5 minutinhos para o pessoal. Tá faltando um autor, né, para apresentar. Mas enquanto isso, já vamos nos organizando aqui. Tá faltando o primeiro. Mas se não chegar a tempo, faltam 4 minutinhos, aí a gente pode passar para você, né, Júlio, de pensar. Daniel Coutinho, Juliana Gonçalves, Rodrigo César e Rodrigo Vicente. Depois a Carla, que é a última. Ai, desculpe, Júlio, você é o primeiro. Então a gente tá faltando só o segundo, que é o do Green Bonds. Então, Carla, se ele não chegar, daí você fica a postos para ser a segunda. Tudo bem? Sim, tudo bem, perfeito. Se vocês quiserem testar o compartilhamento, fiquem à vontade. Eu A até gente já vai gostaria, tá? colocar até uma mensagem de avaliação do. É, deixa eu colocar aqui. Isso. Ai, obrigada, Ginácia, é maravilhosa. Essa aqui é a avaliação da nossa sessão. Aí vocês vão avaliar os trabalhos e a moderação. Aí, se quiserem esperar até o final, vocês que sabem. Perfeito. Mais 3 minutinhos. Será que eu podia testar o compartilhamento? Claro, Carla, fica à vontade. A gente tem mais 3 minutinhos. Avisem quando vocês estiverem olhando aqui. Tá, a gente não tá enxergando nada. Se quiser Ah, tá. compartilhar. Tá escuro ainda, né? Aham. Tá, agora. Mas não tá no modo de apresentação. Acho que tem que escolher. Primeiro tem. Ai, sempre dá problema, isso você sabe, né, Carla? Vamos ver, eu acho que primeiro tem que minimizar. Tem que Ah, agora minimizar a foi. telinha. Tem que minimizar a telinha. Tá, beleza. Só para ter certeza. Eu vou parar aqui para não atrapalhar o colega. Vou testar então do Júlio. Você tem isso? Minimizar? Meu Deus, vamos tentar aqui. Vou tentar aqui. O meu, eu fiz assim, tá? Eu compartilhei ali no share. Aí ele demorou para processar, né? Tu escolhe ali, aí tu escolhe e aperta o share. Aí ele vai abrir para ti. Quando ele abrir para ti,
Aí que nem a professora comentou, não apresentou, ele vai demorar um pouquinho, aí tu minimiza e ali do ladinho ele vai aparecer ali o tamanho para te poder compartilhar. Mas demora um Perfeito. pouquinho, tá? Por isso Vou que eu fazer o perguntei, seguinte. eu vou parar aqui. Perfeito. Dá uma Vou, apres- testada aí, Dina. é, vou apresentar diretamente do Hotmail, porque assim É o não dele, tem. né? Olha, consegue ver bem? Calma aí, ainda tá carregando. Ah, ficou ótimo. Porque é diretamente Ok. pelo e-mail, aí não tem. Boa. Ele Pauso, mandou em PDF também, né? Ou não? só Oi? tem Sim, PowerPoint. Ah, mas deu bem certo. Boa. Uhum. Já até deixa Paulo, aí. Ah, já, 4:30. Pronto. Tudo bem, gente? Vamos começar oficialmente. Então, se o segundo autor, que é Daniel Navarro, Juliana Gonçalves, Rodrigo César e Rodrigo Vicente, não vierem, que são da Universidade Federal de Alagoas e de Pernambuco, Só para entender, tá em silêncio, né? travou para mim aqui também. Eu fiquei é, com medo que eu achei. Tá, só tá em silêncio, tá, beleza, perfeito. a imagem também da professora não está aparecendo para mim. Está aparecendo para vocês? E a doutora, a prof. Aline congelou, então. Por isso que eu interagi, porque eu fiquei com medo que tenha trancado. Deixa eu ver aqui. Ah, saiu, ó. Daqui a pouco ela volta. Facilidade, mas não tem a facilidade, né? Às vezes a internet dá uma travada. Vamos aguardar, que é até bom que aguardamos também os só de Pernambuco, né? Que também estamos aguardando Só entrar. talvez tenha dado algum probleminha de conexão. Gente, vamos lá. Estive aqui com ela. Se alguma coisa. Boa tarde, Tatiane. A minha imagem está aparecendo para vocês também? Sim, Ah, obrigado. só um momento que eu estou confirmando aqui com a professora. Eu, a internet. Ah, Tatiane, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos aguardando a professora voltar. Ela teve um probleminha com a conexão, mas em alguns momentos ela retornará aqui a chamada. Só um momento, Ok, boa tarde. Obrigada. Nath. Ok, ela pediu para aguardar um momentinho, já já está retornando.
Pessoal, enquanto a professora está testando a internet, para voltar, gostaria de saber se a Tatiana gostaria de testar também o compartilhar, se está tudo Eu bem. sou suplente só. Eu só tô suplente, só porque Ah, eu tô tá. aqui também para te ajudar. Se caso tu precisar, e é tanto que eu vou sair até um pouco antes, porque na próxima sessão eu vou apresentar. Aí, mas eu tô aqui, Ah, é só em casa. perfeito. Então vamos Mas tá aguardar. faltando alguma pessoa mais entrar, né? Algum pesquisador ainda a mais, Sim, por né? isso que Entre eu os pensava trabalhos. que era inclusive, sim, tá faltando duas pessoas, no caso dos proponentes, e a professora que teve um problema com a internet, mas estamos verificando e para aguardar um momentinho. Oi, pessoal. Super caí, não sei o que deu, vocês caíram também. Professora, Foi perdão, só. está bem entrecortado, não sei se só para mim está assim, para vocês também? Bem Sim, o áudio falhado? está bem cortado. Tá, tá É, cortando ali a Tá me interação da professora. ouvindo? Professor, às vezes, eu não sei que não é tão agradável, né? Mas desligar a câmera e ficar falando com a câmera desligada, às vezes, Alô? às vezes a imagem, ela sobrecarrega. Estão me ouvindo, gente? agora sim, perfeito. Sim, ouvindo bem. Estão ouvindo? Ah, então vamos. Ai, desculpa, mil desculpas. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou ficar sem a imagem, tá, gente? Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem agora. Sim, sim. Então tá. Então vamos lá. Júlio César. Desculpe. Agora travou um pouco o teu som, mas eu posso estar em Fique à vontade. Obrigada, tá? Está bem E entrecortado. perdão. Professora, a senhora consegue nos ouvir bem? São 16h40. 40. 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 40
Professora, consegue nos ouvir bem? Acho que ela escreveu no chat que consegue nos ouvir bem, mas para mim está vindo bem trancado também a voz da professora. Podem Mas, continuar. Eu vou me conectar num cabo de rede aqui, tá? Mas pode apresentar, Júlio, eu tô te ouvindo. perfeito. Tá combinado, então. Pessoal, Boa tarde, então, colegas e professores. O meu trabalho, então, é sobre análise da relevância da ambidestria para a adoção do modelo de gestão da indústria 5.0. Eu sou engenheiro de produção e atualmente eu curso o mestrado em qualidade ambiental na Universidade Comunitária Fevale, aqui do Rio Grande do Sul. Então, o meu professor orientador é o do Scherber, doutor, e também o professor doutor Sérgio Schmidt, né, da disciplina que a gente fez no mestrado. Então, eu vou dar início aqui à introdução. Então, a contextualização da indústria 4.0 a 5.0. Então, a indústria 4.0, então, o foco é em automação e produtividade. A indústria 5.0, o foco é no ser humano, sustentabilidade e ética. Então, o desafio conciliar tecnologia, criatividade e bem-estar. A indústria 5.0, então, surge como a evolução dos paradigmas industriais anteriores, indo além das premissas da indústria 4.0 ao enfatizar a centralidade humana, a personalização em massa e a sustentabilidade. Então, segundo autores, né, o equilíbrio entre tecnologias emergentes e demandas sociais caracteriza essa transição. Então, problema e justificativa. Desafio de equilibrar inovação tecnológica e valores humanos. A ambidestria organizacional propõe esse equilíbrio. A falta de estudos integrando ambidestria e indústria 5.0. Então, apesar do avanço das tecnologias da indústria 4.0, o papel humano foi frequentemente deixado em segundo plano. Então, a indústria 5.0 surge como resposta priorizando sustentabilidade e criatividade. Nesse contexto, então, a ambidestria organizacional é um conceito capaz de equilibrar inovação e eficiência, embora sua aplicação ao novo modelo industrial ainda seja incipiente. Então, objetivo e contribuição. O objetivo, então, né, dessa pesquisa, então, é analisar a relevância da ambidestria organizacional para a adoção da indústria 5.0, a contribuição, articulação teórica entre ambidestria e indústria 5.0, síntese das publicações entre 2020 e 2024, implicações práticas para a gestão industrial. Então, o estudo busca compreender como a ambidestria pode contribuir para a adoção do modelo de gestão da indústria 5.0, articulando teoricamente conceitos de inovação, sustentabilidade e equilíbrio organizacional. Então, agora a fundamentação teórica, eu vou falar um pouco sobre a indústria 5.0. Então, o avanço da indústria 4.0, que seria, né, a internet das coisas, Big Data, IA, computação em nuvem. Então, a indústria 4.0 é muito centralizada na parte tecnológica, então, nos maquinários e nas novas tecnologias. E já a indústria 5.0, então, tem um viés centralizado no ser humano, sustentabilidade e resiliência. Então, a indústria 5.0 representa uma evolução da 4.0 ao colocar o bem-estar humano no centro dos sistemas produtivos. Então, os autores mostram que as práticas Lean podem apoiar essa transição, dando origem ao paradigma Lean 5.0, e reforçam que, na Europa, a indústria 5.0 combina inovação tecnológica com responsabilidade social. E a fundamentação teórica, então, sobre ambidestria organizacional. Então, é o equilíbrio entre exploração, inovação e aproveitamento de eficiência. Então, ela trabalha nessas duas linhas, onde tu busca a inovação para não ficar ultrapassado comparado aos seus concorrentes e também busca a maior eficiência nas tecnologias já existentes no chão de fábrica, na sua empresa, para também conseguir subir essa eficiência e ficar mais interessante, né, financeiramente. Então, integração de tecnologias e colaborações entre áreas, fator estratégico para inovação sustentável e desempenho organizacional. A ambidestria organizacional, segundo, né, os autores, permite às empresas adaptar-se ao ambiente externo e, simultaneamente, aproveitar suas capacidades internas. Já os outros autores associam a ambidestria à melhoria da resiliência e agilidade organizacional e destacam sua aplicação na inovação de modelos de negócio na indústria 4.0. Então, aqui foi a metodologia, agora utilizada para a revisão sistemática da literatura. Então, a revisão sistemática da literatura baseada, né, em Prisma, então, sobre o checklist da Prisma,
Bases, então, Scopus e Web of Science, a gente optou. As seguintes combinações foram definidas em inglês, então, Indústria 5.0, né? Or Indústria 4.0, or Fashion, or Shoe, or Footwear and Ambidextrity. Porque o nosso tema aqui, a nossa região é coreiro calçadista, então a gente está muito relacionado ao setor coreiro calçadista. É onde eu estou buscando fazer a minha dissertação, né? Então, voltada à indústria 5.0 e ferramentas, né? ESG, voltada para o setor coreiro calçadista. Então, a gente utilizou esses termos aqui para esse artigo também. Então, essas bases retornaram 70 resultados na Scopus e 69 resultados na Web of Science. Aplicou-se, então, filtros para limitando o tipo de documento apenas para artigos em língua inglesa, com área de estudos, negócios e gestão, e limitamos também os trabalhos divulgados entre 2020 e 2024. Então, a gente conseguiu reduzir esse número de artigos com a leitura também, né, dos títulos, resumos e palavras-chave. Então, a gente chegou em 35 artigos selecionados. A gente utilizou os softwares RS Studio e Excel para compilar esses artigos, principalmente o RS Studio, onde eu peguei a base da Web of Science e a base da Scopus, então ele uniu e excluiu os repetidos, né? O software Zotero para conseguir também trazer as referências, né, junto com o DOI, e o VozViewer e o NVivo para fazer uma análise qualitativa. A metodologia, então, revisão sistemática da literatura. Então, de acordo com Sampaio e Mancini, né, revisões sistemáticas sintetizam evidências de forma objetiva e replicável. O estudo, então, seguiu o checklist Prisma, aplicando filtros por idioma, tipo de documento e área temática. Os dados foram tratados no RS Studio, integrados em Excel e analisados via VozViewer e NVivo, assegurando, então, a triangulação metodológica e consistência nas análises. Agora, então, resultados quantitativos, então, países com maior produção, chegamos como França, Itália e Índia, pico de publicação em 2024, e revistas, então, com maior destaque, uma delas com 6 artigos e a segunda com 3 artigos. Agora eu vou trazer também nos próximos slides os gráficos. Então, esse é o gráfico onde traz ali a lista dos países que mais publicaram sobre esse tema, então, com França liderando, Itália e Índia. O próximo slide, então, resultados também quantitativos, né, os anos de publicações. Então, a gente vê que tem um pico em 2024, demonstrando que esse tema está interessante, tá? Os autores estão buscando escrever sobre. Então, com 16 publicações em 2024. No próximo slide, então, a gente traz ali as principais revistas, então, as 4, onde a primeira teve 6 artigos publicados e a segunda em diante, né, 3, 2 e 2. Então, são as revistas com maior número de publicações. Então, depois, vamos agora, então, falando um pouco de resultados qualitativos. Então, termos predominantes como Ambidextrity, Innovation, Indústria e Sustainability. Relações, então, entre inovação, desempenho e transformação digital. Então, a análise qualitativa com o NVivo evidenciou os termos mais recorrentes, então, né, como ambidestria, inovação, indústria e sustentabilidade. Os resultados apontam, então, para uma forte correlação entre ambidestria, inovação e sustentabilidade, confirmando a interdependência entre esses conceitos no contexto da indústria 5.0. Então, no próximo slide, então, resultados qualitativos, aqui é a nuvem de palavras que eu gerei no software NVivo, então, onde evidencia, quanto maior a palavra, significa que mais vezes ela apareceu nos textos. Então, ambidestria, indústria, inovação, estudos e performance, manufacturing também, foram as palavras mais citadas, né? Então, mais repetidas dentro dos textos. Discussão, então, dos resultados. A ambidestria, então, é mediadora entre inovação e sustentabilidade, contribui para a adoção da indústria 5.0 e melhoria de desempenho, envolve aprendizagem, liderança adaptativa, a adoção da indústria 5.0, em que requer competências que integram inovação e valores humanos, assim como os autores destacam que a ambidestria possibilita alinhar inovação tecnológica e sustentabilidade e reforça sua relevância na gestão da cadeia de suprimentos e na transformação digital. Então, esses achados demonstram que a ambidestria é um caminho viável para a implementação dos princípios da indústria 5.0.
As implicações práticas, então, a ambidestria favorece o equilíbrio entre inovação e eficiência, requer cultura de colaboração e aprendizado e orienta a adoção sustentável de tecnologias. Então, as evidências apontam que as organizações ambidestras conseguem integrar inovação tecnológica e sustentabilidade, promovendo desempenho competitivo e bem-estar humano. Então, isso reforça que a ambidestria é uma competência de gestão essencial à indústria 5.0. Então, considerações finais. Então, a ambidestria estratégica para a indústria 5.0 amplia a capacidade de inovação e resiliência, reforça a centralidade humana e a sustentabilidade, sugere novos estudos empíricos e setoriais. O estudo, então, conclui que a ambidestria organizacional é um conceito estratégico que sustenta a adoção do modelo de gestão da indústria 5.0 e equilibra inovação e eficiência, então, integrando sustentabilidade e protagonismo humano. Como agenda futura, então, recomenda-se ampliar estudos empíricos que explorem a aplicação prática dessa abordagem em diferentes setores industriais. Aqui, então, no próximo slide, as referências que nós utilizamos. E o último, então, agradecimento aí. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de apresentar no SEMEAD. Obrigada, Júlio. Peço desculpas a todos aí. Espero que a minha internet esteja melhor. Parabéns pela apresentação. Parabéns aí pelo trabalho de antemão. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, ouvindo bem agora. Ai, que bom. É, eu vou passar, então, perguntar a todos se alguém tem alguma contribuição, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Júlio? Não? Então, vou fazer umas perguntinhas, Júlio. É, estudando esse conteúdo que você estudou, né, sobre ambidestria e sobre indústria 5.0, além das questões, né, básicas, né, relacionadas à sustentabilidade, autonomia do ser humano, é, você identifica é, necessidades de adaptação? Veja o que você leu dessa amostra de 35 papers, né? Para contextos industriais em países como o Brasil, essa amostra ela estava mais concentrada provavelmente em países do exterior. É isso? Sim, ah, as amostras ali, acho que em destaque ficou como aqui na Itália, né? Pegou principalmente ali Europa e Ásia, os principais países assim que falaram sobre, né? Mas a É. indústria 4.0 a gente também vem avaliando aqui nas indústrias coreiro-calçadista da região e a gente percebe que muitas delas já estão no caminho da transição para a indústria 4.0. Então, onde tu começa a pegar mais informações da máquina para tomada de decisão gerencial. Então, como por exemplo aqui existe também um trabalho junto com o Sebrae, que está fazendo com algumas empresas moveleiras e coreiro-calçadistas, onde eles estão instalando assim equipamentos baratos, mas que tu coloca em máquinas antigas, onde tu consegue extrair dados dela para gerar um gráfico, né, trazer para um software e fazer uma análise para tomar de decisão. Então, a gente está começando já a migrar para a indústria 4.0 nesse sentido, e a 5.0 seria, então, um passo, né, a mais, então, trazendo esse viés tanto para a sustentabilidade quanto para a sustentabilidade, né, das empresas, né, quanto o ser humano. Então, até a empresa que eu trabalho, que é do setor coreiro calçadista, a gente olha muito para a questão sustentável, já que a gente também tem um dos selos, que é o selo ABVTEX, que é um selo sobre a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, onde certifica, então, as empresas que têm essa questão mais sustentável e questão também de perfil com relacionamento com os colaboradores, para trazer essa mensagem para o mercado, né? Então, isso vem de encontro, né? E a ambidestria, onde tu consegue também otimizar, então, essas tecnologias que tu já tem, então, melhorando elas, se tornando mais eficiente. E questão de inovação também, trazendo novas tecnologias para ficar mais competitivo no mercado. Entendi. Então, esse assunto me interessa, que eu dou aula de gestão da inovação,
né? E pesquiso bastante sobre isso. É, mas deixa eu voltar um passo atrás. Levando em consideração que a ambidestria é essa habilidade, essa capacidade da empresa, das organizações de trabalhar uma inovação incremental e uma inovação radical, ou seja, alguma coisa, por isso que é muito conectada com o processo de qualidade, veja se faz sentido o que eu estou falando de acordo com o que você leu, né? Então, levando em consideração que eu estou tentando equilibrar essas questões de melhorias incrementais, de qualidade de processo, e estou querendo enxergar novas fatias de mercado ou trabalhar com uma inovação um pouco mais radical para não me deixar, não perder o bonde, vamos dizer assim, né? Um pouco no médio e no longo prazo. E levando em consideração, então, esse conceito de ambidestria, que seria útil para equilibrar essa questão da inovação tecnológica, a minha pergunta para você é, como essa questão da indústria 5.0, cujo princípio central é a centralidade no ser humano, se conecta com conecta esses dois conceitos? Como é que eu conecto esses dois conceitos, sabe? Centralidade no ser humano e essa questão da inovação incremental com a inovação radical. Você enxerga isso dentro, ainda que seja dessa costura do setor calçadista, Júlio? Sim, eu enxergo assim, principalmente das empresas também aqui que a gente tem de maior porte, também estão mais visíveis no mercado, né? Mas Aham. principalmente, lógico, pensando na indústria 4.0 em primeiro momento, que seria então uma inovação, né, linkando com ambidestria. E a 5.0, então, acho que com os dois certificados principais aqui do nosso setor coreiro calçadista, que um é o ABVTEX, então, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e o outro é o Origem Sustentável, que é mais focado para o calçado. Então, esses dois selos buscam, então, certificar nossas indústrias, pensando muito no tema sustentável e na questão social dentro da empresa, então, pensando nos colaboradores. Então, linka com a indústria 4.0 e 5.0 nesse sentido, Uhum. e eu vejo no nosso dia a dia aqui essas duas principais selos, então, como referência. Ah, legal. Obrigada, Júlio. A Diná tem uma pergunta para o Júlio. É isso, Diná? Isso. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer. Parabéns também pela Obrigado. apresentação, Júlio. Tem só uma dúvida em relação à tua apresentação, que você comentou, e também está no paper, Paper. né? Da indústria 5.0 está também fazendo essa interseção, digamos assim, na indústria 4.0. Então, como você vê essa, digamos, essa interseção entre a indústria 5.0 relacionada com a indústria 4.0, já que são termos um pouco diferenciados, já que a 4.0 não foca tanto no ser humano, enquanto que a 5.0, como você bem mencionou, é mais voltada a esse contexto sustentável e humanizado. Então, fiquei com essa dúvida. Parabéns novamente. Obrigado. Bom, as empresas ainda estão caminhando, né, na grande maioria, para a indústria 4.0 ainda. Então, a nossa realidade aqui, Poreiro Calçadistas, elas ainda estão migrando para chegar na 4.0. Então, a gente está trabalhando com que nem eu comentei também com a professora, alguns, para aproveitar os maquinários, às vezes já mais antigos e um pouco mais de outras décadas, mas que ainda são eficientes dentro da linha produtiva, colocando dispositivos que conseguem trazer informações deles de peças por hora, então, para trazer isso para uma análise gerencial, então, migrando para a indústria 4.0, quando tem os dados das máquinas. E a 5.0 tem algumas empresas, então, um pouco de maior porte, médio e maior porte, por exigência do mercado, quando elas entram com os selos que as grandes marcas estão solicitando. Então, porque nem eu comentei também o selo ABVTEX, que é do Associação Brasileira do Varejo Têxtil, Origem Sustentável do Calçado. Então, essas empresas que tentam adquirir, né, e propor esses selos dentro das suas instituições, que elas têm escalas de bronze, prata e ouro, elas estão migrando já por uma indústria 5.0, então pensando mais tanto na sustentabilidade quanto no colaborador também. Ok, Júlio, muito obrigada. Obrigada, Diná.
É, mais alguém tem alguma pergunta para o Júlio? Então tá bom. Então agora eu acho que a gente vai passar para a próxima apresentação. A próxima apresentação, o que temos aqui é relações entre emissões de green bonds e práticas ESG, que é o Daniel Navarro, certo, Daniel? O Daniel está aqui, né? Opa, Então, isso. Oi. fique à vontade para Tá. compartilhar a sua apresentação. Eu vou apresentar os autores, então. O artigo é 1734, Relações entre as emissões de green bonds e práticas ESG. Os autores são Daniel Navarro Ferreira Coutinho, Juliana Gonçalves de Araújo, é, os dois da UFPE, juntamente com. Não, tem UPE, Rodrigo César de Oliveira Torres e Rodrigo Vicente dos Prazeres, que é da Universidade Federal de Alagoas. Júlio, se você quiser ajuda para compartilhar os seus slides. Ah, Júlio, não, desculpa, Daniel. Oi. Tá ótimo. Só um minutinho aqui que eu já vou colocar. Deixa eu confirmar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, tá ótimo, já está em modo de apresentação. Tá ótimo então. Vamos lá, boa tarde pessoal. Meu nome é Daniel Navarro e a gente vai trazer, né, um artigo que relaciona as práticas ESG. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não, eu acho que teve algum problema com o microfone. Oi, vê se melhorou o áudio. Agora Voltou. sim, voltou. Voltou, tá certo. Recomeça, A gente, vou começar a tá contar ótimo. novamente. 1, 2 e já. Vai lá. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. A gente está trazendo um trabalho aqui que vai fazer uma relação, né, entre práticas ESG e Green Bonds. Green Bonds basicamente são títulos de dívidas aí que as empresas emitem que têm como fins investimento em práticas sustentáveis nas empresas. Então, são formas de arrecadamento que a empresa consegue, né, emite suas dívidas com um fim específico em práticas aí sustentáveis. E a nossa ideia é relacionar se as empresas que mais emitem green bonds têm scores ESGs melhores, então elas têm práticas ESGs aí mais robustas no mercado. E a gente usa como base principal uma relação dessas empresas, dessas emissões de green bonds com o score do ISO B3. Então, vou trazer aqui o título para vocês, né? O artigo, como a professora falou, a grande parte da equipe é da Universidade de Pernambuco e tem a participação do professor Rodrigo, que ele é da Universidade de Alagoas. Então, o título é Governança Corporativa, Práticas Sustentáveis e a Emissão de Green Bonds, uma análise de interrelações e impactos. E o estudo tem como objetivo investigar as relações entre práticas ESGs, governança corporativa e a emissão de green bonds por empresas listadas na B3, que são componentes, né, dentro do ISE B3, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa Brasileira, avaliando fatores determinantes e impactos sobre a estrutura de financiamento sustentável. E a gente trouxe algumas hipóteses dentro da nossa pesquisa. Então, a hipótese 1. Empresas com maior nível de governança corporativa apresentam maior probabilidade de emitir green bonds. Hipótese 2. Empresas dos setores com alta exposição ambiental, então energia, transporte, indústria de base, tendem a emitir mais green bonds. E como a hipótese 3, empresas com maior valor de mercado possuem maior propensão à emissão de green bonds devido à capacidade financeira e reputacional. Então, para saber se realmente empresas aí muito grandes vão ter essa facilidade maior, ou às vezes uma empresa com um valor de mercado menor ou uma quantidade de ativos menor, também consegue se capitalizar via green bonds só por ter bons scores, né, boas notas ESGs aí no mercado. Aqui sobre a nossa metodologia. A gente usou uma abordagem aí quantitativa, utilizando uma regressão logística multivariada no período de 2021 a 2023. E a nossa amostra basicamente foi constituída por empresas que estão sendo contidas dentro do índice do ISB3, então foram 48 empresas em 2021,
66 em 2022 e 78 em 2023. E dentro dos dados, a gente acabou, dentro dos nossos estudos, para achar os green bonds, achar realmente aí tudo que é utilizado como financiamento ou até dados das empresas. A gente usou o terminal Bloomberg, o Climate Bonds, para conseguir ter alguma relação de alguns resultados de algumas empresas, e o Economática, principalmente para saber as emissões desses green bonds e as finanças das empresas. Utilizamos o ISB3 para ter essa classificação da prática de governança e sustentabilidade, e os relatórios anuais das empresas, né? Então, os relatórios aí de investimento, na parte de relação com investidores, com os documentos públicos, para ter os dados qualitativos e alguns contextuais em relação a green bonds, covenants ou até dados mesmo da empresa. E a gente tem os dados variáveis, que aí são as variáveis dependentes, que são a emissão de green bonds, então é no modelo dummy de 1 para sim, 0 para não. Independente, que seria o score SG dentro do ISB3, então governança, capital humano, sustentabilidade ambiental. As variáveis de controle, então, é o tamanho da empresa, endividamento, rentabilidade e liquidez da empresa. E as organizacionais. Então, para saber se a empresa tem um comitê de sustentabilidade, tem diversidade de gênero dentro da empresa, tem o disclosure de ESGs. Então, tudo isso é metrificado dentro do ISB3. E a gente quis trazer essa comparação de como é feito com o ISB3 com as emissões dos green bonds. Dentro do artigo, a gente chegou em alguns resultados interessantes, que eu queria compartilhar aqui com vocês também, que a emissão de green bonds está mais associada a fatores financeiros e estruturais do que a práticas ESGs isoladas. Então, de fato, às vezes uma empresa tem um tamanho maior e não necessariamente ter práticas aí tão robustas, acaba facilitando ela até conseguir a emissão desses green bonds do que uma empresa às vezes menor, mais enxuta, só que não tem tanto tamanho de mercado. Então, empresas emissoras apresentam maior maturidade organizacional, solidez financeira e modelos de negócios inovadores. As variáveis ESG mostram médias homogêneas, então aí próximo aí de 0,66, mais alta dispersão financeira entre as empresas da amostra. Então, não necessariamente aí as empresas têm uma amostragem financeira tão semelhante. Tem uma correlação positiva entre lucro líquido e passivo circulante. Então, aí também a gente trouxe aí alguns números de 0,85. E negativa entre o valor de mercado e a alavancagem. Então, é uma correlação aí também interessante da gente trazer. Dentro da regressão, foram estatisticamente significativos algumas variáveis que a gente encontrou dentro do artigo. Então, o modelo de negócios e inovação é algo importante. É o lucro líquido, patrimônio líquido, passivo não circulante, a maturidade da empresa, que é o tempo de mercado, o tempo que a empresa tem desde o IPO dela. O IPO seria quando você, enfim, coloca as ações para ser negociadas dentro da Bolsa de Valores. E a alavancagem financeira também. Então, empresas menos alavancadas tendem a ter um resultado mais legal aí em relação a green bonds. E dentro disso, né, apenas modelo de negócios e inovação foi relevante entre as dimensões ESGs, indicando que a integração estratégica da sustentabilidade aumenta a probabilidade de emissão de green bonds. E uma conclusão que a gente chegou assim, né, em breve, a adoção de green bonds no Brasil depende mais de estrutura financeira sólida e maturidade corporativa do que de altos scores ESGs isolados. Então, muitas vezes, para a emissão de green bond, é muito mais interessante a empresa ter uma maturidade maior, ter ali um sistema, uma governança corporativa mais robusta do que só práticas, às vezes, sustentáveis ou que estejam dentro da questão ESG. E algumas discussões, né, que a gente trouxe dentro do artigo, que a emissão de green bonds do Brasil, como voltando à conclusão, depende mais de robustez financeira e maturidade organizacional do que scores isolados. A inovação no modelo de negócio é chave para atrair investidores conscientes. Setores de energia e finanças lideram emissões coerência com a transição de baixo carbono. Governança corporativa isolada não explica a emissão, mas pode atuar em combinação com fatores estruturais. Então, governança é de fato algo que impacta bastante na questão da emissão dos green bonds. E a barreira estrutural, né? Porque muitas vezes alto custo e complexidade de emissão para empresas menores. Então, às vezes para empresas menores, mesmo estando com um tamanho relevante para estar na bolsa, acaba não fazendo muito sentido você ter a emissão de green bonds aí dentro das suas estratégias de financiamento na empresa. Aqui algumas lacunas que a gente identificou dentro do artigo e até uma possibilidade que a gente vem estudando para artigos e pesquisas futuras. Então,
lacunas geográficas, baixa penetração de estudos sobre empresas brasileiras e latino-americanas no quesito de green bonds, estruturais, concentração em setores muito específicos. Então, a maioria das empresas que têm emissão de green bonds são empresas dos setores de energia e de finanças, então instituições financeiras e empresas realmente aí de energia. Metodológica, então a necessidade de integração entre métodos quantitativos e qualitativos. A gente achou muitas pesquisas quantitativas, mas qualitativa pouca coisa. O impacto real, então uma dificuldade de medir a eficácia ambiental desses projetos financiados. Então, digamos que uma empresa emitiu o Green Bond. Qual está sendo de fato o impacto disso em relação a vantagem da empresa conseguir capital dessa forma e a forma desse investimento, se ele está sendo realmente efetivo para o que ele foi feito, né, do que só uma emissão de dívida, uma debênture comum. Políticas públicas, então uma ausência de incentivos claros e regulatórios no Brasil para a emissão de green bonds, e um acesso democrático, então barreira de custo e conhecimento limitam a entrada de empresas menores nesse tipo de emissão de crédito. Aqui são algumas bibliografias, né, algumas referências importantes que a gente utilizou dentro do artigo. Tem algumas outras, mas eu quis trazer essas para se alguém quiser dar uma olhada, que eles têm bastante conhecimento e literatura sobre o tema de Green Bonds e ESG, um pouco dessa relação, então é bem legal para quem quiser, tiver interesse, pesquisar, e foram bastante aí importantes para basear o nosso trabalho. E é isso, obrigado, acredito que seja isso no nosso trabalho. Obrigada, Daniel. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. É, vou deixar aberto, então, para alguém. Tá Alguém certo. tem alguma dúvida para perguntar para o Daniel? Alguma questão? Eu vou perguntando por enquanto, tá? Vocês fiquem à Tá vontade. ótimo. Daniel, você mencionou no seu artigo que a variável modelo de negócio e inovação teve Isso. bastante destaque, né? Então, trazendo um pouco, assim como existe, você falou que existe um gap entre o quantitativo e o qualitativo, né? Como que esse elemento poderia ser melhor explorado por empresas que buscam esse financiamento verde? Então, acredito que o modelo de negócios pode ser explorado quando você consegue integrar a sustentabilidade como base como base principal do seu negócio. Eu gosto muito de utilizar como exemplo a Natura, que tem Hum. aí muito do seu planejamento estratégico integrado à sustentabilidade como pilar e não só como ou ferramenta de marketing ou ferramenta de assim, disposição da marca mesmo, mas sim como algo internalizado que faz parte, assim, a sustentabilidade não é meio que um fim, ela é um meio de modelo de negócio. Então, eu acredito que empresas que consigam ter essa estruturação de um modelo de negócio mais dentro da sustentabilidade mesmo, como base, e você conseguir mostrar resultados, então mostrar que impactos e dentro desse modelo, com isso, eu acredito que sim, você consegue aí ter uma relação um pouco mais vantajosa de mostrar que vale a pena, entendeu? Você incorporar a emissão de green bonds aí dentro do seu modelo de negócio e do planejamento estratégico da empresa. Nessa linha, então, que orientações você daria para empresas, por exemplo, você falou que as de grande porte têm mais domínio por causa do repertório, da estabilidade financeira, né, em Isso. relação a honrar as suas dívidas, né? Mas que Uhum. orientações você daria para empresas brasileiras de médio porte que buscam emitir esses green bonds? Orientações principais. Dentro do que a gente analisou, principalmente essa questão de trazer o modelo de negócio, tentar institucionalizar esse modelo de negócio de uma maneira mais robusta, para você poder mostrar para os investidores, enfim, que você tem uma estrutura sólida e concisa o suficiente para que você consiga ter esse capital, né, adquirir esse capital e conseguir comprovar que esse investimento vai conseguir trazer um benefício para a empresa que você não conseguiria por fim de outro tipo de financiamento. Então, acredito que se você consegue aí
novamente, institucionalizar, né, dentro do seu planejamento estratégico ou financeiro, a questão da sustentabilidade como base, né, com os green bonds, você vai conseguir de fato assim ter um modelo que vai se tornar mais vencedor e mais fácil de conseguir chamar a atenção desses investidores para conseguir investir nesses green bonds. Uhum, uhum. Achei muito interessante isso, e eu não tinha visto trabalhos ainda sobre essa desconexão entre o discurso e a prática, mais ou menos, né? Com relação à Sim, importância teórica da governança, né? Que não se mostrou significativa para essa emissão dos green bonds, né? Pelo que eu entendi, não tem uma isso. relação direta, né? Exato. Eu até gosto de dar esse adendo que quando eu comecei o trabalho a gente achou que seria assim o principal e acabou Sim. que dentro do que a gente viu não foi. Então é bem legal quando a gente começou a construir esse artigo, chegou nesse resultado que foi bem surpreendente isso pra gente e realmente é bem curioso, assim, mas é legal. Interessante. E aí, as tendências, as práticas, vocês já estão escrevendo coisas, você colocou alguns caminhos, né, que vocês vão continuar Isso, de pesquisa. E isso. eu não me recordo se você colocou alguma coisa com relação a essa transposição, né, da discussão, né, do quanti quali. Isso. Não, não necessariamente assim, a gente ainda tá vendo como fazer isso, né? Como dar esse próximo passo. A gente está finalizando também um artigo agora que ele é mais uma revisão sistemática sobre o tema também de literatura, né? Para entender como está sendo isso feito, discutido no mundo e no Brasil. Então, eu acredito que a partir desse artigo que a gente ainda está finalizando, que seria como se fosse uma parte 2 desse, vai conseguir abrir a nossa mente muito mais para entender de fato como também tentar trazer isso de maneira mais quali, porque como eu disse, quantitativo a gente ainda consegue achar, mas qualitativo hoje no Brasil é muito pouco. Então, e é algo É, que, querendo ou não, tem crescido bastante, assim. Então acaba que é uma lacuna de fato que é importante da gente começar a trabalhar e pesquisar em cima. Luísa, Diná tá levantando a mão, você tem alguma questão? Tenho, primeiro, também parabenizar o trabalho, excelente, a Obrigado. exposição do tema. Tenho uma dúvida em relação a o que você acabou de comentar, nessa resposta, inclusive, citando a Natura, né, como Isso. modelo de negócio sustentável. Queria saber de Uhum. você, você acha que a emissão desses títulos, né, digamos assim, junto com esses Sim. modelos sustentáveis, eles realmente auxiliam, digamos assim, a sustentabilidade? Ou você acha que falta, talvez, uma avaliação a mais, uma fiscalização para que esses títulos e esses modelos de negócios possam ser realmente sustentáveis? Então, eu acredito que sim, falta essa avaliação. Por isso que eu cito muitos casos específicos de algumas empresas que conseguem, por exemplo, incorporar isso dentro do planejamento estratégico. Quando a gente não vê essa incorporação tão clara, eu acredito que às vezes não possa fazer tanto sentido, justamente pelo que você falou. Às vezes a pessoa vai só. É só uma maneira nova de conseguir abrir outra fonte de financiamento. Mas quando existem algumas empresas, eu gosto de citar bastante a Natura e o Grupo Boticário, né? Os dois sendo quase do mesmo setor, mas tem um impacto bem interessante de toda a cadeia produtiva deles, eles pensam com sustentabilidade. Então, desde embalagem, reaproveitamento dessas mesmas embalagens pelo consumidor final, é, questão de tratamento de água, enfim, rever isso para a comunidade também, onde tem as fábricas, sabe que acaba dando impacto ambiental maior. Então, essas empresas que conseguem fazer isso de uma maneira dentro do modelo de negócio delas, com certeza é vantajoso, porque vai ser uma forma de um financiamento, às vezes, mais barato, com taxas ou cláusulas ali muito mais amigáveis. E como você já tem isso dentro do seu modelo de negócios, acaba que você vai conseguir ter um impacto muito maior do que, por exemplo, pegar uma empresa que costumeiramente não faz isso, vai ter que ajustar a governança, vai ter que ajustar um monte de coisa dentro da empresa. E empresas grandes, a gente sabe que esses ajustes dão um trabalho, às vezes, muito grande, e vai se tornar quase que inviável ou vai ficar no zero a zero. Assim, não vai fazer muito sentido a empresa puxar esse tipo de financiamento, sendo que o trabalho que ela vai ter ali vai ser maior e que você disse às vezes não vai ter como metrificar esse impacto sustentável de uma maneira ali eficiente para saber se valeu a pena ou não. Então,
Assim, eu acho que depende muito realmente do modelo de negócio da empresa ou do planejamento estratégico dela. Perfeito, obrigada. Na- Obrigada, Daniel. É, parabéns novamente pelo trabalho. Agora a gente Obrigado. deve passar para Carla, né, Carla? Você quer compartilhar com a gente? Um momento. Lembrando aí, Daniel, Júlio, Carla, se vocês puderem, assim que a Carla parar, a apresentação, né, e a gente discutir, de avaliarem aí a nossa sessão. O link tá. Diná, cadê nosso link? Daquelas aí. O link tá aqui no chat, sim. Tá Perfeito. aí? Tá bom. Obrigada, gente. Tô iniciando a, a parte para compartilhar. Vocês avisem Tá para que eu. compartilhado, só não tá em Tá modo de menorzinho, né? apresentação. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Hum. Avisem Tá, quando vocês estiverem olhando, por favor. Ai, peraí. Agora deu eu que tô certo. dando erro técnico aqui. Peraí. Deixa eu só diminuir aqui vocês para eu poder apresentar. Então, boa tarde, meu nome é Carla, eu sou mestranda da URGS, né? E o meu orientador é o professor Everton, tá? E a minha proposta aqui para vocês no SEMEAD é tratar sobre governança multi-stakeholder e sustentabilidade no agronegócio, um estudo à luz da teoria institucional. Então, aqui o meu contexto é trazer que o agronegócio brasileiro ele ocupa uma parte estratégica na economia global. E dentro desse cenário, o Brasil é uma das principais fontes de exportadoras de commodities agrícolas. Inclusive, eu até estava lendo, mas ainda não tenho referencial teórico, ele ultrapassou os Estados Unidos, né? Então, essa é a minha proposta aqui para trazer como o Brasil está dentro desse cenário do multi-stakeholder, né? Então, meu problema de pesquisa é como as iniciativas multissetoriais vinculadas ao agronegócio brasileiro contribuem para a transformação das práticas empresariais e socioambientais. Então, a minha proposta é mapear, né, analisar e examinar o meu problema de pesquisa. Então, o que que foi meu guarda-chuva aqui do meu artigo, né? Foi a teoria institucional, né? Porque a teoria institucional é onde ela traz as pressões, né, da empresa para a sociedade, desculpa, da sociedade para a empresa. Então, a teoria onde eu estava vendo os artigos, o norte é a teoria institucional aonde ela trata a parte da coercitiva, normativa e mimétrica, né? Então, a coercitiva são as regulações, a normativa são os padrões aonde eu devo adotar, né? Enfim, e a adoção da prática dos líderes dentro da organização. Então, aqui trazendo também o referencial teórico ali da governança do multi-stakeholder e a sociedade, e a sustentabilidade no agronegócio. Então, o intuito da governança é trazer uma transparência, né, da empresa para a sociedade, para o mercado. Quando eu falo em multi-stakeholder, eu vou usar dizer que é um ecossistema, né? Então, onde está o multi-stakeholder, e aí onde está as ONGs, a sociedade, as empresas. Então, como eu tenho que interagir com isso para que eu consiga exportar de forma adequada, né? E que eu consiga ter o mercado, que eu consiga ter esse mercado global, para que eu consiga ter um mercado global, que eu consiga captar exportações, né? Isso que eu quero dizer. Então, a sustentabilidade no agronegócio aqui brasileiro, né? Então, ela se torna uma parte estratégica, né, para o agronegócio brasileiro, como eu tinha dito, em razão da sua relevância econômica.
Então, um dos pontos que eu trouxe aqui também do agronegócio, então, são o impacto das emissões de gases de efeito estufa e da extensão da ocupação territorial. Então, um dos compromissos, né, que o Brasil tem é tratar sobre esses impactos do efeito estufa. Então, aí são as empresas as quais elas, né, têm esse desafio de estruturar, né, as suas emissões e diminuir, né, essa poluição perante perante a parede global, digamos assim. Então, o que que eu trouxe aqui? As barreiras facilitadoras da sustentabilidade no agronegócio brasileiro por segmento. Então, aqui eu trouxe 5 categorias, né, que são pressões no mercado, capacidade institucional, assimetria entre produtores, greenwash, né, a sinalização simbólica e o acesso de mercados. Então, aqui as pressões do mercado são demanda de rastreabilidade, desmatamento zero, ESG, aonde algumas empresas já estão implementando o SG, né, dentro das ODSs ali, que são 17, né, e aí algumas empresas dentro da sua área têm o seu comprometimento do que pode ser atendido ali dentro daquele grupo. Então, tem a capacidade institucional, a simetria aqui entre os produtores, então tem grandes empresas que adotam SG com mais facilidade, né, entre as quais aqui eu sugeri aqui a soja e o café. Um greenwash aqui é bem interessante aqui nesse ponto, porque algumas empresas aqui, essa parte aqui, é mascarar, digamos assim, a sustentabilidade, para ter digamos, da empresa para a sociedade. Então, algumas empresas, infelizmente, mascaram dizendo assim: olha só, aqui a minha empresa está adotando, vamos supor, dentro da ODS, a reciclagem, a diversidade, mas de fato não tá aplicando. Mas o Greenwich faz esse papel, que é mascarar o marketing, tá? E o acesso ao mercado sustentáveis. Então, são certificações a quais as empresas ali do mercado de agronegócio acaba optando em adotar justamente para poder ter a facilidade de poder exportar para demais países, tá? Então, esses aqui, então, eu trato também que no agronegócio sua atuação revela avanços de normatização das cadeias produtivas, né, onde eu tinha falado, e a inclusão efetiva do stakeholder e a repartição dos custos de conformidade. Embora as empresas adotam a parte ali de governança de multi-stakeholder, os processos e a adoção delas têm um custo muito alto, porém tem uma grande visibilidade para o mercado exterior, justamente para poder, ãh, enfim, vender, né? Vender a sua mercadoria. Porém, para as empresas grandes faz um grande efeito, né? Esse tipo de normativas, e para algumas pequenas empresas não é tão interessante porque tem um alto custo, né? Então, esse intuito aqui que eu trouxe. Então, aqui trazendo mais esse ponto aqui, né? Aqui o quadro 3 apresenta os principais mecanismos de governança, né? Identificado multissetoriais, destacando seu formato de coordenação e instrumentos de monitoramento. Então, aqui eu trouxe algumas iniciativas ali onde o público-alvo é a soja, o setor florestal, ali o relato integrado de sustentabilidade, que é o GRI, que é a parte ali contábil, né, que são a parte das demonstrações ali. Então, também uma das partes aonde as empresas demonstram, né, através do relato integrado, que está seguindo as diretrizes de sustentabilidade. Aí ali eu também trago o tipo de governança ali que está tratando, os mecanismos institucionais, aonde são as certificadoras que as empresas estão sendo enquadradas, os desafios ali que ela pretende seguir, bem como seu público-alvo ali, que aí são produtoras, empresas, agricultores, empresas cooperativas, então tem toda uma estrutura ali do público-alvo. Então, aqui eu também trouxe a percepção dos multi-stakeholder para o papel do MSI no agronegócio brasileiro. Então, aqui o grupo dos stakeholders, né, que podem ser as empresas exportadoras, empresas de pequeno porte, as ONGs, os compradores internacionais, órgãos e público. Então, todo mundo se conversa, digamos assim, se interligam, né, para que funcionem
a parte do multi-stakeholder. Então, tem as percepções da inclusão, as percepções da legitimidade, a influência sobre práticas sustentáveis. Então, aqui nesse quadro, eu quis trazer para cada grupo quais são a sua percepção. Ali também tem a parte ali do referencial. Então, a minha metodologia ali que foi abordada é uma parte exploratória, o procedimento é análise documental, a abordagem é a qualitativa e a amostragem foram 22 artigos, né? Então, esse tempo, o período foi de 2019 a 2024. Aqui foram as minhas buscas, né? Os nomes que eu busquei em inglês para poder trazer essa percepção, né? Então, eu busquei em 3 bancos, na Scopus, na Voz e na Cielo. Então, dentro desses grupos foram 251 artigos, buscando nessa pesquisa ali, né? Então, eu fui fazendo o tratamento delas ali, que estão nessa sequência, né? Remoção de publicadas, artigos após publicadas, inclusão e exclusão de títulos, para que eu chegue numa análise de 22 artigos, tá? Ali na análise de 22 artigos, ali que eu não trouxe, foram ali a teoria que está tratando sobre o agronegócio são realmente teoria institucional, que poderia também ter trazido outros tipos de teorias de sustentabilidade, talvez, né? Mas para os títulos que eu busquei ali, para aquelas perguntas, para aquelas pesquisas, para aqueles. Como é que é o nome? Ah, Para esse grupo aqui, né, de pesquisas, que é ali em inglês, né? Então, realmente só tem a teoria de multi-stakeholder ali. Aliás, teoria institucional, perdão. Então, quais são os resultados que eu trouxe aqui, tá? Então, foram 3 resultados ali na minha pesquisa, que foram 3 eixos. Então, a função legitimadora do MSI frente às pressões institucionais globais, os desafios relacionados à inclusão efetiva do stakeholder nos processos decisórios, né? Onde são, enfim, os gestores, a limitação na implantação e monitoramento de práticas sustentáveis acordado. Então, realmente, de fato, né? Eu encontrei essas 3 principais resultados ali, né? E para que fique claro e transparente ali na minha pesquisa de artigo. E as evidências empíricas indicam que os diferentes formas de pressão institucionais, coercitiva, normativa e mimética influencia a adoção das práticas colaborativas em setores com elevados graus de exigências regulatórias. Então, embora a empresa tenha essa parte de exportação, né, então, de fato, tem uma série de mecanismos que ela precisa se adequar. E uma das coisas que eu percebi ali, principalmente na parte ali do agronegócio, muitas partes das instituições ali, embora ela queira captar o mercado de exportações, e de fato ela é muito reativa. Vamos supor, eu quero vender, vamos supor, para a Alemanha, quero vender soja. Aqui, para eu vender soja, o que que eu tenho de certificações? Eu tenho 10 tipos de certificações, mas para que eu consiga na Alemanha, eu tenho que ter a 11ª. Então, para isso, essas empresas se adaptam, elas não fazem uma leitura, digamos, posso ousar dizer, de uma forma global. Então, é esse intuito que eu quis trazer aqui, esse ponto aqui. Então, as minhas considerações finais, então, aqui alguns achados, né, preenche as lacunas de regulação no agronegócio brasileiro, a adesão empresarial busca legitimidade, ainda persiste barreiras, né, de inclusão para pequenos produtores, né, justamente pelo fato de ser um custo, né, alto investido aqui. Aqui também trazendo a parte do ODS e os acordos, aqui o acordo global, acho que é da Agenda 2030, se eu não me engano, dentro das empresas que estão comprometidas está o Brasil, justamente porque ela está, né, enfim, nessa adesão aqui, e sendo dos 17, são 17 acordos, né? Então, esses acordos ali dos ODS, né, que trazem, tem até uma agenda até 2030, mas deu uma barreira ali que eu estava lendo em alguns artigos devido à pandemia, tá? Então, tá nessa expectativa se todos os países que estão acordados, acho que são 174 países, se está aderente ou se vão conseguir as 17 metas, né? Justamente para isso. E aqui as minhas contribuições aqui confirma que o papel da teoria, né, institucional, isoformismo, coercitismo, norativo e mimétrico é uma tensão, né, formal entre uma tensão formal e a participação efetiva. Então tem esse conflito aqui, tá?
Então, minha conclusão aqui, limite de agenda, eu sugeri aqui uma análise documental sem captar percepções diretas dos autores, então aqui realmente eu não fiz nem questionário, não fiz survey, para saber dessas empresas, né, se essa percepção é plausível ou não, se eles encontram essas barreiras, se eles são imediatismo, né, o que eu quero dizer assim, para tal certificação, vocês só vão trabalhar conforme a necessidade ou conforme a regulação. Então, esse aqui eu não tenho essa percepção, tá? E ampliar os estudos, né, empíricos no Brasil, né, de alguns países emergentes, né? Então, acho que foi mais ou menos esse intuito aqui que eu tive para poder trazer. Não sei se eu passei o tempo. É isso. Muito obrigada. Carla não passou, ainda faltava 1 minuto e 17 segundos. Tava Parabéns. meio ansiosa, tá? Até desculpe se eu gaguejei um pouquinho aí, tá, professor? Imagina, ninguém passou o tempo. Agradeço demais, tá? Parabéns novamente pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu, como de praxe, vou perguntar primeiro, oferecer para os nossos ouvintes aqui, os participadores da sessão, se alguém tem alguma pergunta para Carla. Hum. Se ninguém tiver, eu vou começar e vocês fiquem à vontade, tá, gente? Carla, dentre esses 33 artigos, foi isso? Que 22. você. Como é que é? 22. Isso. Tá, desculpe, eu peguei antes da última crivagem, desculpe. Não, não tem problema. É, dentre esses artigos que você selecionou, com relação a essas pressões institucionais, quais foram as mais determinantes para a adoção dessas práticas sustentáveis nas empresas analisadas? Você conseguiu desenvolver essa calibragem, assim? Ainda que sejam Ali, poucos casos, né? Mas, enfim. ali dentro da calibragem ali, professora Aline, foi justamente as pressões, tá? Foi justamente ali a teoria institucional, justamente a calibragem, porque para que os países conseguissem exportar, o Brasil conseguisse exportar, então uma das diretrizes realmente é se adaptar de dentro para fora, justamente para que a gente consiga ter essa visibilidade dentro do commodity. Então, foi essa a minha percepção ali dos artigos que eu analisei. Entendi, mas dentre essas três pressões institucionais, que é a coercitiva, a normativa e a mimética, você identificou alguma sobressalente dentro do agronegócio, por exemplo? Ali é o primeiro, que é justamente eu tinha anotado aqui, Coercitiva, né? isso, Imaginei. justamente essa aqui, que eu tinha anotado aqui, minha colinha. Exigência legal, tá certo. Isso, exigência legal. A gente tem essa intuição também, onde pega o bolso, Só né? que qual é a percepção, professora? As empresas, pelo menos, a percepção que eu tenho é justamente a regulação. Não tem assim um estudo, vamos ver vamos, como é que eu posso dizer, de forma preventiva, é sempre de forma reação, digamos assim, eu É, preciso captar tal mercado. Então agora vamos ver o que está exigindo. Então é dessa premissa que traz os artigos. imagino. Normalmente, as grandes mudanças das empresas, haja visto o caso da Nike lá de 90 acho que é 95, lembra? Não, não lembra, você deve ser bem mais nova, mas assim, é, Eu a, par- engano, eu engano. a partir dessas elevadas sanções, esse comportamento reativo é que acaba se tornando proativo justamente depois de passar por um impacto muito grande de imagem, né? Júlio, você quer fazer uma pergunta para Carla? Fica à vontade. Sim, primeiro para parabenizar então a Carla. Somos aqui próximos, eu sou da Universidade Fevale de Novo Hamburgo e ela da URGS, que é Legal. bem da capital. E só para complementar também que eu sou do coreiro calçadista, é um outro ramo, mas que também a gente percebe essa mesma tendência quando as empresas precisam exportar o couro para a Europa, então elas se adequam conforme o selo que é necessário, né? Então também a gente, Exatamente. só para compartilhar também que coincide com, mesmo sendo outra área, né, coreiro calçadista, elas se adaptam, né, de dentro para fora para conseguir buscar novos mercados.
Exatamente isso. Também para, se caso depois os colegas puderem colocar o LinkedIn também no chat, se para manter contato, né? Se for possível. Da Carla eu não encontrei. E Eu vou obrigado colocar. Beleza. a apresentar e parabéns pelo trabalho também, né? Já fiz Obrigada, obrigada. também Obrigada, depois. Júlia. Aparece lá na URGS pra gente tomar um café. Boa. Perfeito. A minha esposa trabalha e estuda na URGS, então de vez em quando eu tô por ali. Muito Então, bom. Tá certo, tem que fazer esse networking mesmo, Júlia. Até vou colocar. O meu eu vou colocar meu nome, pode ser? É aline.onrich. Vou ficar bem feliz. Até se vocês quiserem algum artigo, alguma coisa assim, vocês peçam que aí eu compartilho também. Fiquem à vontade. Ah, muita gentileza, gente. Eu ia fazer uma última perguntinha que eu tinha separado para você, Carla, que era sobre alguma diferença relevante com relação a esse nível de maturidade para a governança multi-stakeholder para cada setor do agronegócio. Eu vi que você trouxe alguma coisa com relação à soja, outra com relação, deixa eu abrir o seu artigo aqui, com relação a café, soja, café e carne, né? Mas você Hum, identificou alguma diferença dentro de algum setor específico com relação à maturidade, em nível de governança corporativa? Ali, professora Aline, ali os artigos que eu localizei, se vocês, eu só consegui localizar Governança esses multi-stakeholder, desculpa. ali nos artigos que eu fiz ali a busca e a análise, ali eu não consegui encontrar ah, outros, vamos supor, que eu não consegui trazer um outro tipo de segmento, digamos assim, entendeu? Então, nesse sentido, eu não busquei essa maturidade. Talvez se eu conseguir fazer uma janela maior de busca, digamos assim, a minha janela foi só de 2019 até 2024. Talvez se eu fizer uma busca, digamos, antes, para eu conseguir ver essa evolução ali, porque que teve, eu só consegui encontrar esses segmentos, digamos assim, dentro Entendi. da Soja, governança, café e carne, né? Tá, dentro desse segmento. legal. É, são os que mais exportam mesmo, né? Faz sentido. Muito interessante, Carla. Obrigada, viu? A Diná tem alguma colaboração? Diná? Novamente, para parabenizar. Parabéns, Carla, pela apresentação. Tenho uma dúvida e também uma sugestão a todos que estão aqui, começando pela dúvida, e é de que maneira as iniciativas multissetoriais, né, como foi bem mencionado no artigo e também aqui na apresentação, voltadas ao agronegócio, elas influenciam essa adoção de prática empresarial, já que temos aí envolvimento de vários atores, né, de diferentes, digamos, de diferente personalidade, como essa iniciativa pode estar influenciando na adoção e também nos compromissos formais, né, assumidos pelas empresas, já que temos essa consideração. E não me recordo se foi no final da apresentação que você comentou que gostaria de expandir para outros países, se eu não me engano, comentou sobre a exportação. E eu acho interessante tua pesquisa também relacionada ao Mercosul, porque o Mercosul, sou da área de comércio exterior, então o Mercosul tem questões, por exemplo, do ALAD, né, que são certificados e que facilita, digamos assim, a exportação aqui para o contexto do Mercosul, e dentro do Mercosul mesmo tem grupos de trabalho que tratam sobre o tema, então seria bem interessante essa análise da exportação nos países do Mercosul. Então, seria isso. Parabéns novamente. Estou anotando aqui para. Ali tua pergunta é sobre falar sobre multissetoriais, é isso? Tua dúvida? Isso, de como esse contexto multissetorial influencia e auxilia também a que possam assumir esses compromissos e também ser, digamos, sustentáveis. Ali no multissetorial, ali os artigos que eu busquei ali justamente para poder tratar sobre os multi-stakeholder, sempre falava sobre multissetoriais. E aí eu confesso que eu fui buscar porque realmente eu não sabia, porque era uma linguagem, digamos, não familiar, digamos assim, né?
Então, os multissetoriais ali no conceito, digamos assim, de forma bem macro, assim, não de uma forma muito profunda aqui nesse fórum, são justamente setores aonde eles se conversam, digamos assim, e acho que posso falar, talvez assim, de uma maneira ousada, se ajudam para que tenham visibilidade, né, dentro deles, para que consigam exportar. Eu acho que esse seria o grande foco ali do que eu tinha lido, né? Então, os multi-stakeholder são, digamos assim, um ecossistema, né, como eu falei, e como tu trouxe também aqui, né, no que eu tinha trazido, dentro do ecossistema, então, são vários agentes, né? Então, são as ONGs, são as empresas, então, todo mundo trabalha em prol disso. Então, embora, e por isso que eu também não consegui achar tantos artigos, porque também não é tão, digamos assim, é um nicho bem específico, né? Digamos assim, do agronegócio. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quis trazer e trazer de uma maneira, assim, digamos, mais transparente, ãh, e mais, digamos assim, mais didático, né, para poder explicar. Não sei se era essa dúvida, não sei se eu consegui te trazer essa clareza. Excelente. Obrigada. Pessoal, agradeço a todos da sessão. Vamos manter contatos. Desejo sucesso nas pesquisas de vocês. Fico super à disposição. Diná bem lembrou sobre o formulário de análise aí da nossa sessão. É, e desejo um ótimo evento a todos. Ainda vai dar 15 minutinhos para a gente tomar uma água e ir ao banheiro para a próxima sessão, tá bom? Fiquem bem. Obrigada, gente. Parabéns a todos. Obrigado, já fez a Obrigada. avaliação. Tchauzinho, pessoal. Eu vou Obrigada. fazer Tchau. agora lá, meninas e meninos. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Parabéns. Meus Parabéns. parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Podem sair e eu vou ficar aqui um minutinho mais, mas podem ficar descansados, Eu vou ficar pessoal. quietinha aqui. Só uma pergunta. Se eu Oi. clicar ali, eu consigo conectar já no nosso fórum? É a Dinah? Eu não estou conseguindo ver. Isso. Assim você pode clicar no link que eu enviei aqui no chat ou lá mesmo na plataforma do SEMEAD, onde aparece entrar pelo Zoom, ao lado aparece a opção de avaliar o painel. Então vocês podem de duas formas, ou por lá ou por aqui, que é mais fácil, que eu já estou colocando o link. Vocês estão Meu tendo Deus. alguma dificuldade em acessar o link? Pois é, eu acho que é isso. Mas então eu tenho outra opção. Eu, eu acabei indo pelo SEMEAD também, pelo login da SEMEAD. Ah, Por então, lá? obrigada pela dica. Então, eu vou lá pelo login da SEMEAD. Tá, então, Isso, obrigada, então. por aqui. Daniel, não sei se conseguiu. Eu vou fazer aqui pelo login. Pessoal, parabéns pelas pesquisas, de verdade. Vou contactar vocês pelo LinkedIn. Parabéns. Obrigada, eu tô estressada, mas tudo bem. Não, que é isso. Obrigado. Até estou copiando também os links do LinkedIn aqui para depois conectar. Vamos lá. Eu vou ficar aqui um tempinho para, né, se vocês finalizarem e tiverem dúvidas, estaria João. aqui até às 6, um pouquinho, eu vou Tô ficar por saindo, aqui. então, pessoal. Tudo de bom aí, sucesso para vocês, tá bom? Tchauzinho. Sucesso na pesquisa. Tchau, tchau. Obrigada.